Eu saúdo todos os que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e estamos começando agora o nosso programa semanal, esse encontro que nós temos aqui, onde a gente pode conversar acerca da palavra de Deus, do profético, dos ensinamentos, daquilo que é maravilhoso para todos nós conhecermos e termos acesso. Esse é o nosso programa, estamos transmitindo através de um sistema multiplataformas. Você pode estar nos assistindo, por exemplo, através de um canal aberto de TV ou através do canal 126 do sistema RO da Embratel. Quem mora no interior do Brasil conhece bem esse sistema. Canal 85 da Sky Livre, através do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você está no YouTube? Curta, comente, compartilhe, a gente sempre fala isso. Olha só, uma forma integrada de comunicação, TV, YouTube, internet, você tem essa possibilidade com os nossos conteúdos, são muitos, tá? Convido você a navegar pelo nosso canal no YouTube, que tem uma quantidade impressionante de vídeos, de conteúdos para você e para a sua família. Nós queremos desejar a você a paz do Senhor, mas agora vamos apresentar os pastores que estão aqui no estúdio agora. Você vê os pastores que estamos presentes nessa edição do programa da Igreja Cristã Maranata. Eu começo cumprimentando o pastor Gedeu Tigueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata. Eu agradeço a nomeação e eu quero fazer uma referência especial. Claro. Um pessoal que veio do exterior, lá do Pará, está aqui no nosso estúdio, né? Mas não vou dizer, participando conosco aqui, né? Embelezando aqui o grupo. Que coisa boa, valorizando. Um abraço a todos que estamos assistindo nessa hora. Muito bem. Pastor Gilson Souza, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz dos senhores companheiros. Também o pastor Júlio Filgueiras, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, pastores e todos que participam conosco. Pastor Douglas Spangero, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, aos pastores, aos que nos assistem. Também o pastor Jerônimo Silva. Paz do Senhor a todos, aqueles que nos acompanham também, uma alegria. Pastor Sérgio Souza, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Pastor Edson Ian, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor a todos. Muito bem, nós fazemos questão de fazer essa saudação, porque esse é o sentimento que nós temos e que nós desejamos que você também tenha, de conhecer e de viver na paz do Senhor Jesus. Mas agora a gente vai dar sequência ao nosso programa. Você que tem acompanhado, você sabe que nós estamos trabalhando nas 7 cartas do Apocalipse. É um conteúdo interessantíssimo e muito profundo, muito importante você conhecer, importante para a sua alma, para o seu coração, para a sua certeza de salvação, para a sua experiência. E aí, se você está chegando agora, eu recomendo que você assista aos programas anteriores que estão no nosso canal no YouTube. Você pode acessar lá e assistir aos programas anteriores. Se você já está acompanhando, você vai ver como é interessante o tema que vamos abordar hoje. E eu já peço ao pastor Gedeu Tigueiros. Pastor Gedeu Tigueiros, nós estamos tratando da igreja de Sardes, né, na sequência das 7 cartas do Apocalipse. E eu queria que o senhor trouxesse para nós uma introdução do que vamos abordar hoje. O assunto é rico, não é? Muito rico. E quando nós falamos em Sardes, nós estamos falando de uma igreja a qual sabemos que estamos vivendo esse momento que viveu a igreja naquele tempo. Então vamos recordando, nós temos a primeira igreja, a igreja de Éfeso, como a operação dos 7 Espíritos de Deus. Então ali a palavra veio para a igreja apostólica, para os apóstolos, por meio de revelação. Então, o cânon do Novo Testamento foi estabelecido ali naquele período. Muito bem. Então era, como vemos ali, Éfeso, o candelabro com as 7 pontas, falando a respeito da igreja, e em cada ponta o fogo do Espírito Santo. Muito bem. A igreja teve o seu início, já conhecemos muito bem, o sofrimento da igreja em viver a doutrina que foi estabelecida em Éfeso. Esse sofrimento trouxe aquilo que nós conhecemos muito bem, uma história de dor, de lutas, onde os crentes foram para as arenas, para as fogueiras, para as cruzes. Então ali os mártires, aqueles que foram primeiro os próprios apóstolos, que sofreram a primeira grande perseguição. Então todos morreram.
até o ano 100, praticamente, os apóstolos desapareceram. E houve o sofrimento deles e daqueles da igreja primitiva ali. Aqueles que produziram a palavra revelada. Logo em seguida, a palavra já estava estabelecida, revelada, o ensino estava pronto para a igreja viver. Então, a igreja em Esmirna vai viver o ensino que foi dado na igreja de Éfeso, que foi a doutrina que fez o estabelecimento do cristianismo, que era completamente diferente de tudo que existia até ali com relação à religião, porque eram os pagãos, era o paganismo, que eles não tinham, então, uma experiência com Deus, eles criavam seus próprios deuses, então eles se pegavam aquilo que era filosófico, então era os sentimentos e tudo isso, então tudo para o paganismo podia existir, onde o homem fazia o seu próprio Deus e obrigava que as pessoas crescem naquele Deus que ele havia criado e crido. E havia uma mudança frequente, não é? De deuses, a variedade imensa, cada um fazia o tipo do seu Deus. Então, é o Deus que o homem quer, era o Deus da religião, era o Deus do paganismo. Então ele faz e obriga aquele Deus que ele fez fazer o que ele quer. Então ele faz o que ele quer, porque aquele Deus que ele criou não tem nenhum valor sobre ele, nenhuma autoridade sobre ele. Pelo contrário, é o homem autoridade em cima do seu próprio Deus. Bem, isso não sumiu, isso não desapareceu da mente do homem. Então, o Império Romano mesmo, ele criou os Augustos, não é? Que eram títulos dados aos seus, né, heróis, seus, né, imperadores. E você tem o caso de Marco Aurélio, que foi imperador, e ele incluiu e exigia que as pessoas entendessem da filosofia, que ele era, vamos dizer, ele amava aquela filosofia e pregava e queria que todo mundo conhecesse a filosofia, aquela filosofia. Era dos estoicos, era o estoicismo. E o estoicismo era exatamente tudo aquilo que era o desejo do homem. Então, o homem passou a ser Deus e Deus passou a ser homem. Então, Deus ficou humanizado e o homem endeusado. A partir dali, nunca mudou. A religião, ela mantém a mesma coisa. Por quê? Porque ela não tinha a direção do Espírito Santo. Ela se perdeu a partir do Pentecostes. Então, nós vamos ver a caminhada da igreja. Hoje, eu estou fazendo um contraponto para trazer o entendimento dos nossos irmãos, deixando de lado o sofrimento de Esmirna, deixando de lado Pérgamo, o casamento pervertido, que foi a igreja espiritual, profética, ela passou a ser política, histórica. E quando você vê Bíblia, no historicismo, você fica preocupado, porque as pessoas começam a repetir o que está escrito na Bíblia. Isso é historicismo. Tem valor? Tem valor histórico, mas não leva o homem à eternidade. E a igreja não viveu dessa forma. Ela viveu tendo uma experiência com o Espírito Santo. Então, o que convence a igreja não é uma religião. O que convence o crente não é uma religião. O que convence o crente não é essa religião, é o homem. A conversão é um ato da soberania de Deus e a palavra do Senhor vem claramente sobre isso. O Senhor quer se revelar ao homem. E salvação é que a nossa preocupação é conhecer Jesus revelado. E só quem pode fazer isso é o Espírito Santo.
Então, você pode explicar, você pode pregar, você pode mostrar tudo que você quiser a respeito de Bíblia, pode. Mas se o Espírito Santo não fizer essa obra, não há conversão e não há salvação. Então, agora eu vou encerrar aqui para continuar. Hoje, o que é que nós estamos vendo? A história, a situação da igreja no momento que estamos vivendo, atual. A mesma dificuldade que a igreja teve em todo o decorrer da história até um determinado ponto, até a reforma religiosa, é a mesma que estamos tendo. Entendeu? A mesma dificuldade com filosofia, a mesma dificuldade com a religião, e nós vamos ver isso porque quando Lutero ele pega a Bíblia e abre a palavra à luz da doutrina básica. Ele não pegou a Bíblia toda, ele não precisa. Eu vou pregar só aquilo que foi mudado do Velho Testamento para o Novo, que vocês rejeitaram. Então a religião saiu daquilo que era determinado pela Igreja Apostólica, que foi por revelação. E a partir de agora, o exemplo está para nós. Ou nós vamos entender uma palavra revelada, ou não vamos chegar lá. Porque a palavra explicada aí, tudo, é muito bom. Bíblia todo mundo tem, mas ela está vulgarizada. Porque não é uma operação do Espírito Santo. É uma leitura de um texto qualquer. Então, e a nossa preocupação é aprofundar tudo isso. Então nós estamos na igreja de Sardes como restantes, da mesma forma que Lutero, que Melancton, que Calvino, que João Hus, Savonarola, Jerônimo, todos aqueles que viveram, restos que estavam para se acabar. Nós vivemos isso, um cristianismo vivendo um resto, misturado com filosofia, com teologia, com idolatria, com feitiçaria, é tudo que nós temos hoje. E nós, como igreja, lutando juntamente com o Espírito Santo para sair desta situação caótica que existe hoje no chamado cristianismo, que para nós não tem valor para a eternidade. E nossa grande preocupação é voltar à palavra, à revelação, aos mistérios, ao profético, que é aquilo que a igreja perdeu. E agora, daqui para frente, a palavra dos demais companheiros para comemorar tudo isso que foi falado aqui. Vamos dar sequência aqui com o pastor Edson, porque o pastor Gideuti fez uma leitura da linha do tempo. Um retrospecto rápido, de 1500 anos aproximadamente de cristianismo, até chegar no período de Sardes. Do ponto de vista da contextualização histórica e das características de Sardes, o que você pode trazer hoje, Edson, para nós? Bom, hoje nós vamos falar, nesse período profético da igreja de Sardes, que era o período ali da Idade Moderna, né? Em 1517, lembramos aqui, Lutero colocou ali na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses. Mas 8 anos antes, nasceu um personagem muito importante, também da Reforma, um reformador chamado Calvino. Todo mundo aqui já ouviu falar de Calvino. Ele nasceu em 1509, com 14 anos, ele nasceu numa cidade do interior da França. Com 14 anos ele veio para Paris, né? A família dele veio morar em Paris. E com 24 anos, lá em 1533, ele teve uma experiência com o Senhor, ele se converteu. Então ele é diferente dos outros reformadores ali do início, porque ele não tinha uma carreira sacerdotal, ele teve uma conversão. E Calvino, ele passou a ser muito importante para a Reforma, porque ele se converte e ele passa a estar e aprender dos reformadores. Houve uma perseguição na França e ele teve que fugir e foi parar depois de algumas cidades, na Basileia, depois foi para Genebra. E lá em Genebra ele criou uma base, ali foi a base, né, de Constantino. Ali ele passou a organizar
uma igreja, ele criou um presbitério, criou um corpo de diáconos, né, que dava assistência social para a igreja. A cidade praticamente toda se converteu, né? Genebra na época era uma pequena república, e hoje Genebra é uma das maiores cidades do mundo lá na Suíça, né? E ali Constantino fez sua base. Então ele criou também uma academia, uma escola de líderes onde ensinava a palavra, e Genebra passou a ser um local de refúgio dos reformadores ou dos protestantes perseguidos. Então, lá em Genebra eles tinham asilo, tinham apoio. Então, Calvino, ele teve essa característica de organizar a igreja, de criar uma escola de líderes e de evangelizar. E a doutrina, e com isso, não é? A doutrina. A doutrina. Sobre a graça, não é? Mas o pastor Gedeuti tem uma palavra sobre Calvino. Não, eu apenas dizer o seguinte: Calvino, a preocupação dele foi sobre a graça. Lutero foi sobre a fé. Mas acontece que a organização que Calvino estabeleceu em Genebra foi muito consistente, porque ele teve outros colaboradores, que foi o caso de Belan, da Suíça e tal, diversos. Mas ele conseguiu, apesar de ter algumas restrições, a forma de louvar, ele queria uma forma mais congregacional. Ele achava que o louvor tinha que ser congregacional, era toda a congregação cantando. Mas ele fez lá, editou o Saltério de Genebra, que tinha 600 hinos. Hoje, nós cantamos até hoje os hinos do Saltério de Genebra. Interessante, quando tivemos a primeira proclamação mundial, o que importou muito na Holanda foram os hinos que foram cantados, que eles, entendeu? Se lembraram dos reformadores. E nós vamos continuar cantando. Eram os salmos, né? Os salmos. Ah, sim. Ele era preso, ele entendia que nenhuma história podia ser fora da Bíblia. Então, os louvores tinham que ser, por isso ele fala do saltério, por causa dos salmos. Então, ele achava que, preferencialmente, ele quase que dizia que só valia o louvor do salmo. Não era bem isso, porque Lutero não usou o louvor para doutrinar, o que não foi da cabeça de Calvino. Vamos seguir, então? Bom, pastor Gilson, nós tivemos aqui, o pastor Edson, ele falou sobre as 95 teses que foram colocadas, presas lá por Lutero na Catedral de Wittenberg. E a gente entende, numa análise dessas 95 teses, nós temos 5 princípios, que são 5 principais, ou princípios que chamam a atenção entre essas 95 teses. E também a igreja que nós estamos estudando, que é Sardes, ela é um momento do ponto de vista histórico e profético de resgate de muita coisa. Então, um dos aspectos é a ação do Espírito Santo. Comente, por gentileza, sobre isso, sobre esse resgate, né, daquilo que foi abandonado e associado a esses cinco princípios, qual que a gente pode fazer essa relação. Muito bem. Vamos então começar partindo do nome Sardes, que significa restantes ou remanescentes. Então era realmente um momento em que uma obra de restauração, de recuperação, de preservação daquilo que a igreja tinha recebido desde o início dos apóstolos, e que durante um longo tempo chamado do período profético de Tiatira, houve uma perda, ou algumas perdas, né? E no meio dessas perdas, o Senhor, inclusive, na carta que o Senhor manda escrever para Sardes, ele relata cada uma delas. Por quê? Porque naquele período ali, de Sardes trouxe, de certa maneira, ou seja, saiu, de certa maneira, dos escombros de um cristianismo que estava praticamente paganizado, um cristianismo idólatra, e onde esses desvios começaram a acontecer. E aí o que acontece? No meio desses desvios que definiram o que era uma igreja infiel,
que era uma igreja infiel, desviada da verdade, né? E o que esse cristianismo veio ensinando. Então nós pontificamos aqui algumas perdas que a igreja teve e de como agora em Sardes a igreja é levada agora a recuperar, recompor essas perdas. Uma delas foi com relação ao abandono do Espírito Santo. Por que o abandono do Espírito Santo? Porque o Senhor Jesus mandou na carta escrever para Sardes dizendo o seguinte: tens o nome de que vives, mas estás morto. Ou seja, era exatamente o que dá vida à igreja, é o Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo falou a respeito disso quando ele disse: a letra mata, mas o Espírito é que dá vida. Então a igreja aqui, ela perde o Espírito Santo, ou seja, portanto ela perde a fé. A fé aqui ficou morta nesse período. Eu queria fazer uma observação. Quando ela fala assim, tens o nome de que vives, estás morto. Ela vives porque era Cristo, era de Cristo, era do cristianismo. Na verdade, era cristianismo, mas não tinha vida. Não tinha vida. Era um cristianismo morto. Então, tens o nome de que vives, você é cristão, mas está morto espiritualmente. Em outras palavras... É isso aí. O cristianismo é de Cristo, mas está morto. Tá morto. Cristo morto. E o Cristo morto que todo mundo conhece. Portanto, tens o nome, quer dizer, é uma ostentação, ou seja, uma aparência. Tinha aparência de que estava vivo, mas por dentro estava morto. Por fora parecia uma coisa admirável e tudo, mas por dentro estava morto, ou seja, não havia vida, não tinha o Espírito Santo, o abandono do Espírito Santo. E foi o que o Senhor Jesus mandou escrever para essa igreja. E o que é interessante é que o fato de ela não ter o Espírito Santo, ter abandonado o Espírito Santo, ter trocado a fé verdadeira pela fé material, a fé baseada naquilo que é material, e a idolatria, né? A idolatria. Então, isso que aconteceu? Nesse momento, o Senhor, então, agora, em Sardes, vai recompor isso num dos 4 princípios da reforma protestante do século XVI, que é exatamente o princípio relacionado à fé, que foi a fé que estava perdida, que perdeu o Espírito Santo, abandonou o Espírito Santo. Então a fé estava perdida. Então ela é recomposta agora quando, no período da reforma religiosa do século XVI, a palavra ela é descoberta, a fé é descoberta. Foi a primeira experiência, né, de Lutero, foi quando ele descobriu no texto bíblico a expressão: o justo viverá pela fé. Muito bem. Nós vamos dar sequência com os outros pastores aqui, exatamente nessa linha, né, do que foi perdido e que foi encontrado no período de Sardes. Mas mostrando o momento que nós estamos vivendo, o que marcou para nós, como igreja, foi o mesmo derramamento do Espírito. O mesmo derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito que houve no Pentecostes, nos 7 Espíritos de Deus, o mesmo em Sardes, 7 operações do Espírito de Deus, para a igreja chegar no seu tempo final. Então nós estamos vivendo esse momento. Então isso é que é importante. Muito bem. Vamos lá então, pastor Júlio, em relação ao mistério. O mistério foi uma das perdas da igreja histórica. A igreja perdeu o mistério e transformou-se em uma religião. Um poder humano, com intenções humanas, ao invés da bênção do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para a reforma, nós vamos ver uma das bases da reforma é uma resposta do Senhor para fechar essa brecha que foi aberta, para preencher esse vazio que ficou. O que é o mistério? O mistério é aquilo que vem da eternidade. Quando nós olhamos, uma das bases da reforma é qual? O sacerdócio universal do crente. O que significa esse princípio? No Antigo Testamento, o sacerdote só entrava no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, e ali Deus se revelava, era onde estava a glória do Senhor. O mistério estava lá. Quando nós olhamos agora no Novo Testamento, o mistério foi revelado. Em Hebreus capítulo 10, verso 19, a palavra diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Amém. No verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Ou seja, o mistério não está mais oculto, o mistério está revelado. Quando nós olhamos lá no dia de Pentecostes, por exemplo, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, o véu ali estava aberto para os gentios. Haviam povos de várias nações, de várias línguas diferentes, e todos ouviam
as grandezas de Deus na sua própria língua, ou seja, eles estavam tendo acesso aos mistérios de Deus pelo poder do sangue de Jesus, que rasgou ali o véu e deu essa abertura para a igreja. Quando nós olhamos na igreja de Sardes, isso é restaurado pelo Senhor. Porque quando Lutero encontra o tesouro escondido, que é a palavra, ele descobre ali que a igreja histórica não podia mais ocultar este mistério através daquela estrutura religiosa. Mas agora ele abre a palavra e o mistério agora estava aberto ao povo através dos outros princípios também. E Jesus é a revelação desse mistério que estava oculto. Amém. Nosso tempo está bem adiantado. Pastor Douglas, a palavra. Olha, pastor Josias, essa igreja que antecedeu Sardes, ela se afastou completamente da doutrina. Então em Sardes vem esse momento do resgate, tanto que o conselho do Senhor lembra-te do que tens recebido e ouvido e guarda-o. Porque era necessário Sardes voltar para a palavra, porque havia agora um compromisso de uma herança profética que seria deixada para as próximas duas igrejas, Filadélfia e Laodiceia. Como o pastor Júlio mencionou, a resposta do Senhor para esse momento foi a descoberta do tesouro escondido na figura de Lutero, que vem e traz a palavra ao conhecimento das pessoas e corrobora com ele a imprensa ali, né, o nascimento da imprensa, e a palavra ela chega aos corações e nós vemos se cumprindo ali aquilo que o Senhor Jesus profetiza em Pérgamo, que ele viria e batalharia com a espada da sua boca, trazendo ali a luz da revelação, a palavra, como o pastor Gedeuti disse, sem a palavra revelada não há conversão de almas. E o Senhor queria que as pessoas se convertessem a partir daquele momento para sair das trevas. Amém. Pastor Jerônimo, o profético. O profético, nós podemos dizer, pastor Josias, que essa igreja ela perdeu o profético. O pastor Gedeuti até falou uma frase hoje que é a revelação aponta o mistério que está no profético. Está escondido no profético. Ou seja, quando essa igreja ela deixa a operação do Espírito Santo, ela deixa o profético, ela não tem revelação e ela não tem mistério. E a palavra sem o mistério, sem a revelação, é uma palavra que não traz vida ao homem. Letra, né? É letra apenas. E aí, quando nós vemos isso, nós vemos lá na Reforma, quando Lutero traz que a glória somente a Deus. Por quê? Porque a glória está no profético. Quando o homem perde o profético, quando o homem perde o mistério, porque o mistério é o Senhor Jesus, ele perde a glória. Então, quando Lutero traz, ele fala, a glória somente a Deus. Por quê? Porque a ele pertence o mistério, Jesus é o mistério e a profecia tem que estar viva no meio da igreja. Amém. Pastor Sérgio, a gente, para encerrar, a graça de Deus, através dela, o tesouro é alcançado. Todas essas perdas já aqui mencionadas, e a descoberta e a restauração ou recomposição de todos esses valores, tudo isso se deve à graça. Paulo fala, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. A graça é uma dádiva de Deus. Contudo, o homem, para exercer ou vivenciar essa graça, ele precisa fazer uma escolha. E essa escolha hoje está diante de mim, está diante de você. Escolher Jesus como seu Salvador e viver toda essa herança que nos está posta, que é outorgada pelo sangue de Jesus. Amém. Nosso tempo já se esgotou, infelizmente. Eu me despeço de todos aqui com a paz do Senhor Jesus. Para você que nos assiste, se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta com mais um conteúdo. Não esqueça de acessar o nosso canal do YouTube e aproveitar os conteúdos que estão disponíveis para você e para sua família. Deus abençoe, a paz do Senhor.